E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a aula 75 do Princípio Econômico Podcast. E hoje a gente vai falar sobre Star Wars novamente, só que a parte 2, né? Então, é muita coisa. Vou tentar ser o mais rápido possível. Não me alongar muito nas questões, mas é basicamente uma continuação da outra parte. Mas também vai ser um resumo também do que a gente já falou anteriormente. Tem esse livro aqui menor, né? Eu recomendo até que você adquira o livro se quiser. Do Star Wars Galactic Atlas, né? Que basicamente vai ter alguns mapas diferentes, né? Então tem um mapa aqui, por exemplo, no- as principais partes de Star Wars, né? Eu sei que não dá pra dar o zoom, né? Mas basicamente você tem sim o lugar de cada região, né? Tem um core, né? Chama de Deep Core, que é a região mais assim no centro assim da galáxia de Star Wars. E é estranho porque lá no Deep Core é mais difícil você achar novos planetas e até navegar. É uma das partes mais assim, como posso dizer, estranhas por conta disso, né? Então, tem planetas desconhecidos no Deep Core por conta disso, né? Aí você tem o Core, aí você tem o Inner Ring, Mid Ring, depois Outer Ring, enfim. E você tem as áreas que são subdivisões. Então você tem Coruscant aqui no centro, mais pro centro, né, no Core, enfim. Isso é muito importante, porque você vai ter uma estrutura core política aqui, né? As regiões mais ricas, regiões que você tem mais é, liberdade de fazer o que você quiser, como no Outer Ring, que a República ou mesmo o Império não conseguia tanto dominar. Enfim, tem várias questões do tipo, né? Por exemplo, Dantooine, que você tem Thor, Datomir, que é onde fica tem essas bruxas Sith, né? Como a Mother Talzin, né? Enfim, a Sage Ventress, que era discípula do Conde Dooku, era de lá. Tem Scipio, né? Que é onde fica o Banco Galáctico. É o clã intergaláctico bancário, né? Que é os Moons, né? O próprio Darth Plagueis, né? Que é o mestre do Palpatine, né? Que vai ser o cara que vai arquitetar a queda da República dos Jedi. Na verdade, foi o próprio Darth Plagueis, né? Foi o Darth Plagueis que arquitetou a queda da República. O Palpatine só completou. Eu posso dizer que o Palpatine fez pouca coisa, tá? Em associada, comparado aqui ao planejamento inicial do Plagueis. E o Plagueis dele é muito associado é como meio Moon, né? Ele é muito associado a. Ele tinha uma empresa, cara. Na área bancária, né? Ele tinha uma empresa. Se não me engano, é de investimentos, uma coisa assim. Era na própria Scipio. Ele tinha um prédio lá em Scipio, ele tinha em Coruscant, ele era um cara ricão, né? Então ele era um Sith mais inteligente nessa parte de política e ele que fez o cerco de Naboo acontecer praticamente. Ele tinha reservas de plasma em Naboo, poderiam fornecer aí combustível para toda a galáxia e tal, e obviamente queriam explorar isso. Uma organização chamada Trade Federation, entre outras. E tudo foi arquitetado pelo Plagueis, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou falar sobre isso posteriormente, mas toda essa questão, né? Tem Moraband, tem Felúcia, e a 24, que é muito importante, né? Desde a época de que os Sith vão criar templos em a 24, como o próprio é, um dos perdedores da Great Hyperspace War que aconteceu em 5000 BBY, né? Que é o Nega Saddle, né? Ele vai formar aí com suas tropas ali. Esqueci o nome exatamente daqui uns. Uma sociedade tribal muito boa em luta, né? Em a 24, né? Enfim, a gente vai ver sobre isso posteriormente. Serena do Conde Dukan, né? Que era um cara mais aristocrata aí dessa região. Aqui você tem uma imagem sobre a 24, né? Parte de templos, ruínas, etc. Fauna. Em si, nessa parte eu vou usar algumas informações que estão no Star Wars The Old Republic. Isso aqui é feito por fãs, né? Da lore de um jogo, Star Wars, que tem a ver com o Star Wars The Old Republic, né? Que depois foi feito livros e tal.
É, do próprio Glia, feito pela própria empresa, associada a LucasArts, que criou o jogo. E em parte do começo, né? Eu não li inteiro, mas tem o volume 1 e 2. Esqueci o nome do autor. É desse Star Wars Timeline. Ele resume a timeline completa, né? O Nathan Blutter, né, que faz isso. E tem algumas partes interessantes, né? Em relação à data. Né? Então, do Nathan Blutter, né? Então, se você tava confuso de datação, né? Então aqui já melhora, né? Então, você tem aqui a fundação dos Jedi em Titan, planeta onde nasceu a Ordem Jedi. Em 36 mil e bolinha BBY. BBY é uma questão tipo antes de Cristo. Pensa assim, antes de Cristo, entre aspas. É tipo antes da Era Comum, que é depois a BY, né? Por exemplo, a Nova Esperança no filme de Star Wars é 0 e BY. É o ano zero. O Império Contra-Ataca é 3 EBY. E o Retorno do Jedi, posteriormente a Queda do Império, é 4 EBY. Então, o, no Legends, a data mais longa desse período é o Legacy, que é até 139 EBY. Então, o ponto é que essa é a forma de datação, tá? Por exemplo, a Great Hyperspace War foi feita em 5.000 BBY, BBY, né? E a Fundação da República, mais ou menos 25 mil BBY, né? Então, e aí os Huts aí vão perder um pouco de poder em relação a. Antes disso, era os Huts que dominavam, né? O Império Hut. Mas, eventualmente eles mudam a estratégia para mais uma questão de sindicatos criminosos, né? Você tem uma timeline presente no livro do Pablo Hidalgo, né? Do Enciclopédia do Star Wars. Então você tem, por exemplo, de 35 mil até 25 mil BBY, você tem o Império Infinito, chamado Império Hakatan, que eu falei na última aula. Você tem Alderaan, sendo formada ali em 27.500 BBY. A terceira batalha de Von Thor, que foi do Shin o Déspota, conquistando ali uma região. É, também vai ter. Que é Tion, né? Que vai conquistar ali uma região que sempre foi fragmentada, por sinal. Então, o Shin o Déspota, isso daqui tá no livro Star Wars A Essential Guide to Warfare, um guia essencial para a guerrilha, né? Vamos dizer assim. E os Huts pegaram o Shin e meteram a porrada no Shin, ele perdeu a região. E aí ela posteriormente foi conquistada pela República e tal. Depois tem a formação da República. O primeiro grande esquisma, que foi do Jedi, né? Foi 24.500, que foi os primeiros caras que foram contra a visão, a filosofia Jedi, né? É, Shendor, por exemplo, nesse contexto. Só que eles foram derrotados pelos Jedi, eventualmente. Né? Depois você vai ter a grande expansão, que é chamada de Período do Grande Manifesto. Que vai ser a época que a República vai começar a se expandir cada vez mais. Fora do core. Fora. Vou voltar aqui. Fora dessa região aqui. Eu vou apagar aqui. Fora dessa região do core. Coruscant tá aqui, né? Eles vão começar a se separar mais, né? Você tem os conflitos com a Alcaçan, que vão durar até 3.000 BBY, né? Então, tem quase 3.000 anos antes da época de Star Wars em si. Que vai ser outra, entre aspas, federação. Que vai falar, ó, a gente não. Vai ser assim. Eles falaram assim, a gente não quer que Coruscant seja a capital, a gente quer que Alsacan seja a capital. E aí Coruscant não queria. E aí basicamente teve esse conflito que durou aí milênios, né? 17 guerras, né? Só que em livros não é muito dito com. Assim, não tem uma novel que mostra aqui com mais detalhes. Agora, o que é interessante é que no Star Wars Atlas é mostrado questões de mapas, mudanças políticas em relação a mapas da galáxia, né, do Star Wars, em que você tem a divisão política de Alsacan da República, né? E Alsacan não é que nem os separatistas, né? Eles são, de certa forma, a mesma merda que a República. Então eles têm direito de secessão, né? Então essas guerras vai ser porque a República quer poder demais sempre, né?
Em 12.000 até 11.000 BBY, você tem a chamada de períodos do Pius Dea, né? Que vai ser uma série de cruzadas religiosas que um senador chamado Conte Pex, é um nome bem romano, né? Conte Pex vai... Romano misturado com Warhammer da vida, né? Ele vai tentar fazer uma ditadura, vai tentar começar a perseguir certos grupos étnicos, né? Principalmente não são humanos, né? No contexto de Star Wars, né? Você tem vários aí, né? Obviamente ficção, né? Mas enfim. Vai ser um período aí de ditatorial. E você pode pensar, né? Mas o cara viveu 1.000 anos, né? Não, é que tem uns filhos do Conte Peck, né? Tem os herdeiros dessa questão que o pai começou. Então, em resumo, você tem aqui, que é chamado, por exemplo, outras questões, né? O período de Riniatos, vai de 9.000 até 8.000 BVI. O segundo cisma, por exemplo, tava lendo nessa semana uma HQ do Darth Vader, uma das principais dele, vai ter tipo uma Coup d'Etat em Coruscant, um cara chamado Gentes, né? Vai fazer uma Coup d'Etat, um golpe de estado. Ele, mano, quase mata o Palpatine com um vírus biológico lá, que é passado no ar, uma arma biológica, quase mata o Palpatine. E aí o Vader vai com os caras lá numa prisão chamada Prisma, né? Libertar uns prisioneiros que o próprio Anakin, o Vader, né? Prendeu, né? Ele liberta alguns deles, né? Faz eles se brigarem pra ver quem. Os 33 ali que ficavam vivos. Porque tinha mais de 200, né? E mais de metade o Anakin tinha prendido. E esse prisma ficava bem distante. Não lembro exatamente onde, mas. Foi uma prisão construída no segundo cisma, né? É dito nessa HQ, volume 4, eu acho. Que no segundo cisma essa prisão foi criada, né? Pra prender quem era contra a Jedi, né? Então. É chamado também de A Hundred Year Darkness. Isso daqui durou 100 anos. Foi uma guerra, um conflito de 100 anos aí entre Jedi e Sith. E os Jedi conseguiram ganhar, né? Cataclismo de Vultar, 90 detalhes. Grande Guerra Sith. Guerras Mandalorianas. Essas grandes guerras Sith foram antes da Guerra de 5.000 BBY, que a gente já viu anteriormente. Tem a Guerra Civil Jedi, chamado de Novas Guerras Sith, que vai ter o período até as reformas de Husan, né? Que vai ser quando os Siths vão perder, né? Eles vão criar uma Toff Bomb e vão se explodir. Tem um furo de roteiro aí, porque eu acho estranho que nenhum Sith viveria fora da sociedade Sith. Porque, assim, não entra na minha cabeça. Todos os Siths que existem, eles estão ali na Batalha de Husan. Poderia ter pessoas que simplesmente não queriam participar da sociedade Sith e tal. Eu acho essa parte mais contraditória. Todos estão ali, literalmente. E não estão todos os Jedi na Batalha de Husan, né? Muitos morrem, né? Mas, enfim. E Darth Bane, ele vai continuar a linhagem Sith. Na verdade, ele deu a ideia pros caras fazer a Tot Bomb, né? Darth Bane, ele que trouxe os Siths à ruína. Ele acreditava que através da Ordem de Dois, né? Só ter mestre e aprendiz, que você teria uma linhagem superior. De 1.000 BBY até os eventos do Império, que começam. é, não lembro se é 83, uma coisa assim. Depois da Guerra dos Clones. Não lembro exatamente a data. Mas basicamente. É, esse evento é muito importante, né? E posteriormente isso teve as reformas de Roussan que foram feitas pelo Tarsus Valorum, né? Que elas buscavam menos poder da marinha, eu posso dizer marinha, né? Da Força Naval da República, né? E visavam menos controle do político, né? Da República sobre os outros países, né? Porque são independentes, né? A República é como se fosse uma União Europeia, né? É basicamente assim, não é uma república no sentido literal, é mais uma união. Só que é meio que federativa, de certa forma. Ela tem poder pra caramba, mas os países têm independência. E direito de secessão, teoricamente, existe. Teoricamente, né? Na prática não acontece muito bem assim.
Tem outra obra também que é o Galaxy Guide 16 do Star Wars The Old Republic. Que também tem algumas datações interessantes, né? Você tem o período de pré-república, né? Aqui, a, a República mais antiga, né? Que vai até 5000 BBY. Os Contos do Jedi. Todas as coisas que a gente viu anteriormente, né? Mas o Império aqui, ele começa de 19, aqui eu já tenho a data, eu não lembrava de cor. De 19 BBY até 5 BBY. Aí você vem a Nova República, né? E a Guerra dos Clones é de 22 BBY até 19. Então, basicamente é isso. Embora tá omitindo muitas coisas, tá? Aí tem outra datação aqui, que é a Great Space War. Aconteceram em outra datação aqui. Essa datação, como é diferente, eu não vou entrar nela. Mas o foco dela é o Tratado de Coruscant, que eu vou falar posteriormente. Mas tem eventos importantes aqui, como o a bloqueio Mandaloriano e coisas do tipo, né? Então eu vou usar aqui a enciclopédia. Que, cara, esse aqui é muito bem feito. Eu queria ter o livro físico. Eu prefiro livro online, né? Mas eu queria ter o livro físico aqui. Tem muitos detalhes associados à estrutura hierárquica do Império. Esse aqui não é o Império de Palpatine, tá? É o Império do Darth Vitiate. Vitiate. Ou Valkorion, né? Foi um sobrevivente da guerra de 5000 BBY. Ocorreu essa Great Space War. Ele foi um dos sobreviventes. Ele fundou em Korriban. Não, Korriban? Não, em outro lugar. E fundou em outro lugar o Império Eterno, né? Eu já vou entrar em detalhes. Aqui é a questão militar, né? Você tem, né, uma questão de divisão de coronel, major e várias questões. Grande Moff, né? Que no Império a gente também vê. Essa divisão de comando. Tem a questão das frotas imperiais, né? Então aqui tem os Dreadnoughts, que seria tipo o Star Destroyer, né? Que é as naves mais fortes, assim, do Império, por exemplo. Então tem vários tipos de naves aqui que eles possuem. Então eles tinham eles tinham basicamente um império, né? Literalmente. Então, o Valkorion, ou Darth Vitiate, vai criar um império escondido da República, que a República nem sabia que existia. Que ele vai dominar diversos mundos e vai, obviamente, coletar impostos deles e vai gerar um fluxo de capital para financiar a sua questão bélica, né? Então, você tem aqui questão de. Assim, que era dividido as divisões em áreas, por exemplo, de inteligência, áreas de pesquisa, até de história. Se você ler a trilogia do Darth Bane, vai ter os Siths focados apenas em história. O próprio Darth Bane era alguém que focava muito na história. Ele passava, às vezes, mais tempo lendo os holocrons e scrolls Sith do que, de fato, treinando. Ele treinava pra caramba, ele é bom pra caramba, mas ele não era o melhor, do ponto de vista de luta que seus partisãos, né? Os caras que eram junto com ele. Porque uma coisa, Darth Bane não é dessa época. Essa época aqui é o Darth Malgus, tá? Diga-se de passagem. É antes, é antes do que a gente viu anteriormente, que vai ser o período das New Sith Wars. Então, você tem planetas dominados por Siths, né? Na verdade, tem, como fala? Tem Siths envolvidos ali, né? Principalmente Korriban, né? Aí você tem planetas que eles estão infiltrados, né? De certa forma. Você tem a parte de inteligência que estava infiltrada em todas as. Estava infiltrada na República, na Ordem Jedi, estava infiltrada nos sindicatos de crime que já existiam, como o Huts. Então, aqui, por exemplo, os cartéis de Huts. Entre os Mandalorianos, cara, vai ser tão tarde, porque os Siths, né? Esse Império Eterno, os membros da inteligência, eles vão basicamente manipular os Mandalorianos. Eu não falei sobre a origem dos Mandalorianos, eu vou falar, por exemplo, provavelmente outra aula. Mas eles basicamente vão manipular, fazendo um cara que eles querem se tornar o líder deles.
num tipo de negócio de gladiador. Eles basicamente, através de trapaças, faziam o maluco ganhar. E basicamente era um fantoche deles. E através desse fantoche, eles, por exemplo, fazem posteriormente o Tratado de Coruscant, que foi o Tratado de Paz forçada, né? Esse Tratado de Paz foi feito assim, tá até aqui, né? O Saque de Coruscant. Que basicamente, os caras invadiram a República com nave e tudo. Mataram um monte de Jedi, tacaram o pau em tudo. Depois ofereceram o Tratado de Paz. Só que é um Tratado de Paz forçado, que obviamente beneficiava o Sith. Até os caras da República falaram, cara, como a gente pode aceitar um Tratado de Paz com alguém que acabou de nos atacar? Enfim, tudo plano do Darth Vader, né? Lembrando que tem uma série de livros sobre essa questão, né? Então aqui fala um pouco dessa questão desses caras infiltrados. E aqui a filosofia Sith, né? Paz é uma mentira, tem apenas a paixão, né? Através da paixão eu ganho força, através da força eu ganho poder, através do poder eu ganho vitória, através da vitória minhas cadeias são quebradas, a força vai me libertar, né? Então é uma visão totalmente contrária à visão do Jedi, né? Porque essa visão é basicamente é, envolve conflito e guerra, né? E violência, né? Normalmente. Por exemplo, o próprio Darth Malgus, ele vai ter uma filosofia presente no livro chamado Deceived, do Paul Camp, que basicamente o Malgus ele tinha uma filosofia diferente da maioria. Ele via no conflito, na guerra, uma forma de evolução da sociedade, né? Então, através da guerra, as isso aqui é a filosofia dele, tá? Eu tô falando o que o Darth Malgus diz. Ele é um Sith, ele é do mal. Deixe claro isso, né? Ele fala que ao você eliminar os fracos, né, numa guerra, o mais forte prevalecendo, a sociedade se envolve em uma evolução, né? Como se fosse uma evolução do mais forte, né? No sentido darwiniano. Ele acreditaria numa forma de darwinismo gerada através do conflito de guerra, né? Sociedades através da guerra, os mais fortes emergem e tornam a sociedade mais forte, né? Através do conflito. Então, ele fazer guerras na filosofia do próprio Darth Maul era uma forma de gerar evolução dele mesmo e da sociedade. E por isso que ele fica puto com o Darth Vitiate quando ele assina. Assina não, ele obriga a República a aceitar o Tratado de Coruscant, porque basicamente ele tá buscando a paz, que é exatamente o contrário do que a filosofia do Darth Malgus acreditava, né? Que você quer essa base do conflito, né? Então, a filosofia do Darth Malgus, na minha opinião, é a mais interessante do toda a saga do Star Wars, né? Ele é, na minha opinião, o personagem mais interessante do Star Wars. E tem outros caras como o Darth Angral, eles aparecem no livro do Paul Camp, né? Tem vários caras aí que são importantes, né? Que tretam com o próprio Darth Malgus aí. Eu não vou dar spoiler, né? Darth Thanaton, enfim, tem vários aí. Você tem várias esferas, né? Você tem aqui no o Dark Council, que vai ser mais um conselho, o único conselho que funcionou, Sith, que eventualmente, tipo, o conselho basicamente ele age de forma independente. O próprio VTH, ele não dava tantas ordens. Ele estruturou tudo, deixou tudo ocorrer de forma sem a sua intervenção contínua, ele microgerenciava tudo. Ele só planejava o principal. Até você encontrar com ele não era tão simples. É, mas a gente vai ver isso com mais detalhes posteriormente. Você tinha a parte de defesa do Império, militar, de estratégia militar, de inteligência, de história, com holocrons, scrolls e coisas do tipo, né? De manter a história safe. Produção e logística, expansão e diplomacia no sentido do mal, né? E tinha um sistema legal, leis de justiça, que tá nessa parte. Ciência biótica, que é muito presente em Star Wars, né? Que envolvia pesquisa e desenvolvimento, tanto para medicina do ponto de vista militar, né? Pra você curar pessoas. Eu vi na HQ do Darth Vader algo assim, esqueci o nome. Tinha uma substância que estava na fortaleza do Darth Vader que basicamente
provavelmente ele usava pra se curar, né? O Palpatine usa pra se curar num certo momento. Não, agora eu lembro. Tecnologia, filosofia Sith. E é basicamente isso, né? Tinha vários departamentos. E o Dark Council são os caras que mandavam. Vai ter uma parte, acho que nessa parte aqui, Purging the Council, né? Que o Darth VT8, o Dark Council vai querer fazer uma coup d'état contra o Imperador, né? E basicamente destrói todo mundo sozinho. Eu acho que ele é mais forte que o próprio Palpatine, na minha opinião. O cara simplesmente acabou com uns 12 caras mal fortes do Império Sith, como se fosse nada, né? Ainda ninguém nunca mais buscou contra ah, ele, né? Enfim. Bom, eu vou agora usar umas HQs associadas a esse tema, só que agora vai ser um pouco anterior aos eventos que eu acabei de citar. Então, vamos em partes, né? Então, eu até pensei em fazer. Acho que eu vou ter que fazer também. Eu vou fazer rapidamente a estrutura aqui que eu anotei, né? Então você tem aqui Império Sith. Aí vocês têm a estrutura de comando, né? Rapidamente aqui. Tomar uma água. Eu fiz anotações em vários livros, né? Que eu vi sobre essa questão, né? Somente sobre as enciclopédias de fãs ou também feitas nesse contexto do próprio oficial, né? Primeiro, o principal era o Imperador, que era o Darth Vader. E depois você tem o Dark Council, abaixo dele, né? É o conselho aí, certo? Aí você tem a Academia Sith em Korriban. Academia em Korriban. E você tem as estruturas de castas, né? Eles tinham estruturas de castas, até porque eles eram muito... A filosofia deles envolvia isso, né? De certa forma. Aí você tem nisso os Acolytes, que são os caras iniciantes ali, né? Não pense na série Acolyte, porque é horrível. Foi deletada pelo livro do recente, por sinal, Star Wars. Você tem o Sith. Você não é chamado de Sith inicialmente. O próprio Darth Bane demorou para ser considerado um Sith. E você tem o Overseer, que é alguém que ensina as outras pessoas. É tipo um instrutor. E depois você tem Sith Lord, que é o último. E posteriormente o termo Dart, que normalmente era usado para uma pessoa só, originalmente. Tem até um termo para o significado desse termo. E depois Imperador. Então essa é a estrutura. Então esse aqui é o instrutor, por sinal, né? Esse Overseer aí. É uma coisa que era padrão no governo Sith. Maligno, né? Errado. Forma de governo. Você tem, infelizmente. Por isso tem que derrotar eles, né? É, escravidão sem direitos nenhum. Não tinha nenhum direito pra eles também. Eles faziam isso como forma de gerar capital. De forma, obviamente, desonesta. Você tinha um sistema hierárquico de casta, né? E normalmente de puro sangue, né? Então você tinha que tipo é, Harry Potter, né? Então você tinha noção de puro sangue. Entre eles, tá? O Darth Bane, por exemplo, ele não é puro sangue. Então, ele era ser humano. Ele tinha nada a ver com o Sith, até então. Ele foi um dos que foram, tipo, que eventualmente foram, como chamados, né? Ele foi induzido, né? Ele também já era meio louco da cabeça. Ah, por causa do pai dele, que era maluco também. É, que abusava dele e tal. Batia nele e tal. Culpava ele de um monte de coisa. Ele trabalhava em minas específicas, por exemplo. Mas o Darth Bane, ele eventualmente foi contratado pra trabalhar como tipo um mercenário pro Sith, né? E de mercenário, eventualmente, ele foi indo pras regiões de academia que tinham academias e tal. Eventualmente, ele entrou de mundo de casa, por exemplo, ele foi treinar, né?
que é um planeta específico. Então, você vai ter também o chamado de. Aqui eu já posso tirar. O Reform Council, que vai ser para melhorar a estrutura do sistema deles. Então eu vou pôr aqui. Reformed DK, que é Dark Council. São termos do próprio enciclopédia que eu tô usando. E tinha a parte que era na doutrina Sith. Sith Doctrine. Tinha a parte que era na área militar. Ciência. E na parte civil, com leis e coisas do tipo. Porque, obviamente, tinham leis. Não podia fazer o que você quiser. Não era bagunçado assim, não. Senão, até porque eles conseguiram sustentar porque eles não tinham tanta crise política que é normal em Sif, né? E Sif, ele tá nem aí pra ninguém. Então, ele quer poder e logo, e se todo mundo quer o poder, então não tem como ter líder, né? Tem a ver com a parte de produção e logística. Isso aqui não tô inventando, tá? Tá no próprio... Aqui tá nos holocrons do MMORPG, o SWTOR, se não me engano. KOTOR, do Star Wars, né? Esse MMORPG do Old Republic ainda tá vivo, né? É dos holocrons que estão no jogo, né? E também lei e justiça, né? Tinha também uma parte de inteligência e de expansão que eu já citei anteriormente. Então, basicamente isso. Agora, eu vou apagar um pouco a parte da esquerda. Eu vou colocar atividades que eles faziam, né? É, o Darth Vitiate, inicialmente, ele saiu de Korriban e foi pra Drod Munkas. A República não sabia disso, né? E ali ele começou a construir o Império, né? Basicamente, você tem a limpeza daquela região, tem as, a, aquela região sendo dominada que tinha muitas feras ali. Foi difícil eles conseguirem dominar aquela região para fazer uma civilização ali. Mas a principal forma de geração de financiamento para eles era pilhagem. Então eles basicamente conquistavam outros reinos. Eventualmente poderiam fazer eles cobrar impostos deles e tal. Infelizmente trabalho escravo também, né? Impostos. Isso aqui também não tô inventando, tá também nos holocrons. Impostos. E escravidão também, né? Eu já citei. Então essa era a forma de. E a parte de inteligência também poderia gerar capital humano e coisa do tipo, né? Geraria também alguns recursos para eles, né? Então basicamente é isso. Tem outras questões, mas eu acho que não são necessárias de citar, né? Mas estão nos holocrons do SWTOR. E na enciclopédia também dele. Então basicamente é isso. Então vamos para um pouco de história, né? Antes desses eventos. Tem o que é chamado de. Posteriormente à guerra que a gente viu na última aula, é importante que você veja lá primeiro. De 5.000 BBY, você tem o que é chamado de revolta nadista. Um cara chamado Freedom Ned. Então vamos lá com calma, né? Então basicamente tem é, um plano chamado Onderon. Duas facções. Uma das facções vai ser criada por um cara chamado Freedom Ned. Vamos lá. Então você vai ter Mestre Arca de Arcânia, os três aprendizes Jedi, vão da República Galáctica, mandados por eles para buscar paz num lugar chamado Onderon, né? Enquanto isso, eles vão ver uma cidade sendo fragmentada entre dois grupos, que são os nadistas e os Beast Riders, né? Que vão ser uma população que era segregada pelo próprio Freedom Ned. Eles eram obrigados a serem exilados, né? Eles formam uma sociedade à parte. Os exilados formam uma sociedade à parte dos
A cidade que é Isis, acho que é a cidade principal. Aí você tem, por exemplo, a filha da uma herdeira desse governo aí, que tinha uma origem Sith no fim, que casa com um cara dessa civilização que era exilada, né? Então, Rainha Galia casa com Oronkira, que é um nome muito bom, né? Mas eles se casam e aí tem uma possibilidade já de que tenha uma união, né? Que não tenha mais segregação entre os dois e, por sinal, não tenha mais conflitos através desse casamento, né? Que é muito comum na história, né? Através de um casamento você ter uma aliança sendo feita entre dois países. Aí vai falar do tipo de guerra que tinha, né? O tipo de armamento. Eventualmente vai ter um cara que vai liderar essa revolta nadista. Porque os nadistas são os caras que estão alinhados com os Siths, né? É, e o Rei Omni, né? Ele vai ser um dos caras que vão ser a favor do. Esse cara aqui, o Rei Omni. Ele vai ser a favor do Fidel Ned. Ele vai estar sendo controlado por ele na prática. E esse aqui é o Mestre Arca, né? É o Mestre Jedi que tá meio na liderança dessa ajuda a Alderaan, né? Que por sinal querem que seja da República no futuro. E aí você vai falar que não, mas você foi morto há 400 anos atrás, né? O Fidel Ned, né? Porque ele foi morto eventualmente, né? Mas no Star Wars você tem esse negócio que o cara consegue. É tipo um espírito da vida, esse negócio louco, né? Mas enfim. É, e aqui você tem um exemplo desses conflitos aconteceram, né? Que tem um ataque ao Palácio Real. Você tem um grupo ali que não queria essa união. Não queria abandonar a visão de Ned, né? Enquanto isso, a República já estava se desenvolvendo, né? Porque isso aqui aconteceu, né? Em 4000 e bolinha BBY. Mais ou menos 4900, antes disso até. Depois da Guerra dos 100 Anos, até depois disso. Então, basicamente, a República já estava se desenvolvendo. Economicamente, estruturalmente, em Coruscant, por exemplo. Então, essa expansão que eles estavam fazendo era extremamente essencial. Mas a expansão também de buscar paz naqueles que queriam fazer parte da República, né? Porque a República oferecia segurança, entre aspas. Aí vai naquela questão libertária de que esse negócio de situação de segurança criada dessa forma pode ser justa, mas é necessária, né? Então, quem que era os, os principais dessa questão, né? Posteriormente. Vão ser dois caras, dois primos, né? Que vão ser herdeiros da imperatriz que formou a República inicialmente, lá perto de 5000 BBY, que é o Sataketo e a Lema, né? Então eles vão ser aristocratas, né? O, a própria quadrinho até fala que eles eram meio que mimados, né? E vão começar a investigar mais sobre os Sith. Nessa parte, por exemplo, eles vão no museu que tinha um artefato Sith. Eles começam a ver esses artefatos e começam. Aqui no caso, eles estão vendo uma notícia da revolta em Alderaan. Provavelmente isso é causado por praticantes de magia Sith em Isis, né? Aí eles falam, pô, vamos pra Alderaan, Alema, que a gente quer estudar mais sobre isso. Se a gente ir lá, a gente vai entender sobre esse negócio. Eles vão, eles começam a aprender com o próprio Omni. E eventualmente eles vão ser importantes porque eles vão fazer uma revolta política, um golpe de Estado, posteriormente, né? Então o Mestre Arca, ele morre no processo aí, desse conflito. E o Uluk, que é chamado de Ulic Queldroma, ele se vinga atacando o Rei Omni, né? Tava sob controle, né? E Don Ned, mas voluntariamente. Posteriormente, o Satalketo e a Lema é, encontram o Fridoned e eles começam ele dá artefatos pra eles. Começaram a usar magia Sith e tal, e isso permite que eles tenham não só conhecimento agora, mas a prática desse tipo de prática, né? Que obviamente sempre tende pro mal, né? E aí começam os eventos significativos na República, né? Entre aspas, que era da República Temporária, né? De outro lado, você tem um Jedi chamado Exar Kun. Por sinal, isso daqui não é canônico no Star Wars, tá? É canônico no Legends. Mas eu creio que deveria ser canônico porque é uma história muito boa. Então você tem Exar Kun, que basicamente vai ser um Jedi que vai começar a querer estudar mais sobre os Siths, né? O mestre dele era o Vudobass, que é esse cara aqui. E ele tinha uma... Ele não queria ser Sith. Ele tinha uma
uma dúvida, ele tinha uma curiosidade. Só se aquele ditado, né? A curiosidade matou o gato. Também matou o Exar Kun. Na história do Star Wars, sempre você vai ver as pessoas que elas queriam aprender um pouco mais sobre o Sith. Eventualmente eles viram do mal, né? Aí você tem um exemplo interessante que quando eu escrevi sobre isso, sobre essa HQ, né? Sobre a economia associada a isso no livro. É, sobre uma parte importante daquela época que era a produção de carbonita, né? Várias commodities que são importantes do ponto de vista de produção no Star Wars. E essa era uma delas, né? E você tinha nesse sistema Teta, né? 7 mundos, que eram meio que uma união, a República, a Proto-República, né? Que é, meio que tinha uma associação comercial de interesses com essas minerações de carbonita, porque dava dinheiro, né? O mesmo material, por exemplo, que usaram pra o Han Solo ficar preso, né? Ele ficou preso em carbonita. Quando ela é líquida, né? Mas quando ela é em pedra, ela pode empedrar uma pessoa, né? Embora isso aqui é falso, tá? Não me engano. Não lembro. Enfim, aí teve essa golpe de Estado, né? Essa golpe de Estado pelo o Satoke Alem. Enquanto isso, o Exar Kun, que vai ser um cara importante posteriormente, ele tava indo pro lado escuro, né? Ele vence seu próprio mestre e começa a investigar que são esses Sith, né? Então, Exar Kun, ele vai até Onderon como, entre aspas, e até é usado entre aspas, num livro de história do Star Wars, que é o é, The New Essential Chronology, né? Então, entre aspas, ele foi lá como arqueólogo para estudar em Onderon essa questão dos Siths, né? Enquanto isso, no sistema Imperatriz Theta, né, que era a república inicial, acontece o golpe de Estado, né? Então, sob a influência dos aprendizados Sith, pequenos aristocratas chamados Satalketo e Alema atacaram seus próprios parentes, né? Eles eram herdeiros do trono, né? E eles fizeram um golpe de Estado, né? Eles basicamente, é, com sucesso inicialmente, fizeram um golpe de Estado na República. Você tem na República 7 mundos que são os bases, né? Então agora eles tinham que é, dominar todos esses mundos base militarmente, né? Não adianta você falar, a gente lidera agora, mas realmente as pessoas não iriam aceitar. E aí, basicamente, começou uma guerra, né? Civil, de certa forma, contra esses novos líderes, que eles tinham, sim, eram os herdeiros, né? E o último planeta que tinha resistido a esse ataque era o Koros Major, né? Então, o único nesse sistema. Então, os 6 já tinham sido conquistados e tava resistindo à Lema, né? E mostra essa guerra e tal. Enquanto isso, a parte de todos, alguém muito importante, Zarkun vai pra uma lua de Onderon, que chama Duxon, e começa a ver essas criaturas da lua e tal. E começa a pegar coisas e investigar. Agora ele vai pra Corriban, ele vai pra todos os lugares em que os Sith estiveram recentemente, entre aspas. E aí ele vai pegar scrolls, né, manuscritos, né? E aí ele vai ver sobre Corriban, que era foi onde os Siths nasceram, né? Porque os Siths, na verdade, eram uma espécie em Corriban, os caras vermelhos. E os caras do primeiro grande cisma, não, do segundo grande cisma, se eu não me engano, eles foram pra Corriban depois de perderem a guerra contra os Jedi. Depois da guerra lá dos 100 anos. A 100 Year of Darkness. Então eles basicamente fizeram um pequeno império que quebrou em 5000 BBY na grande Great Space War, Hyper Space War que tive anteriormente. Porque agora o já tava vendo a história sobre isso, né? E o Uli, que tem a ideia mirabolante e idiota, né, eventualmente, de se infiltrar nessa. Entre esses dois Siths que estavam tentando. Entre aspas, Siths, né? Que estavam tentando dominar a República, né? Então, obviamente, a República está em crise. 6 mundos já dominados. É como, por exemplo, se o Brasil tivesse 90% do seu país dominado, né? Por uma ditadura, né? Por sinal, era extremamente brutal, né?
Então, os Jedi em si queriam mudar isso, né? Eles queriam libertar a República desses ditadores, né? E aí, você tem três grandes eventos aqui, né? Que são citados nesse HQ, que são muito importantes, né? Que é o Cataclisma de Voltar. Voltar. Cataclisma. Então, alguém lembra do Cataclismo de Voltar? Ou os massacres de Gank? Gank Massacre. São eventos, né? Ou do que é chamado de 100 Year Darkness, que foi o segundo grande cisma. Durou 100 anos. Ou da Great Space War, né? Que eu acabei de citar, né? 125 mil BY. Ele tá citando vários eventos em que os Siths fizeram alguma merda. Ou que houve alguma merda, né? Tem a revolta dos droids, por exemplo. Vou ver um caso aqui. Aqui é a revolta dos droids, né? Na batalha dos homens e máquinas, o Mestre Ark aprendeu uma técnica há muitos anos durante a grande revolução dos droids, né? Em Coruscant. Os droids, eles meio que vão fazer uma revolução estilo Eu Robô. Mais ou menos isso. São eventos importantes na história aí da República, né? Eventualmente, o Exarchon ele vai até Yavin 4, principalmente. E ele começa a realmente aprender um Fidoned, né? Sobre. Fidoned não, perdão. O Negaceddle. Que é as reminiscências dele. O Negaceddle tinha sido morto pelo Fidoned. E agora o próprio Exarchon tá aprendendo com o espírito do Ned, né? Então ele começa a virar casaca, né? Ele diz: Nunca vou pertencer ao lado escuro, né? E, no fim, ele vai ser. Ele vai apanhar V4. Luta contra os Massassi, né? Eu tinha esquecido o nome, que é os caras lá do Negaceddle, né? Era tipo uns guerreiros dele que virou no fim uma sociedade tribal violenta pra caramba. O Exarchon elimina Fidoned, que já começa aquela regra de dois, entre aspas, né? Porque o Fidoned foi discípulo do Negaceddle, de certa forma. E o Ned acabou com ele. E agora o Exarchon acabou com o Ned. É sempre esse ciclo de mestre, discípulo contra mestre, né? No Star Wars, né? Então ele acaba com o Fidoned. O Luke se infiltra no que é chamado de Craft, que é essa cidade do Satawaki. Esses dois primos, né, que dominaram a República nesse golpe de Estado. Ele é preso e tal, mas ele ofereceu, entre aspas, ajuda a eles, né? Ele queria, entre aspas, entrar pro lado deles. Enquanto isso, o Exarchon vira líder dos Massassi e com uma máquina que foi criada no Grande Cisma, né, que tem uma questão até genética e criar monstros, né, que vai ser usado posteriormente em outras obras. Eventualmente, o Exarchon vira pro lado escuro, né? Ele vira um Sith de verdade. E assim, o Uric Keldroma, ele cai, mas é injetado um veneno que faria ele se tornar Sith. É algo assim. É um bagulho que poderia fazer ele virar Sith. Só que a verdade é que se você pegar a história no geral, o Exarchon, ele decidiu por si mesmo se tornar um Sith. No fim, o peso principal foi dele. Então a culpa é dele. Não é, foi desse veneno que foi injetado nele. Ele de fato quis ir pro lado Sith. E ele só parou de ser por causa de tiraram a força dele, né? E essa mina, que é a Numa Sunrider, que talvez é uma das mais importantes, né? Nessa saga, ela tinha perdido o marido, né? Os Huts, né? Que eram Jedi também. E ela nem gostava de usar sabre de luz, de tanta raiva que ela tinha desse evento, né? Como a gente viu anteriormente. Então ela começa a gostar do Ulic, né? O Ulic vai pro lado escuro, eventualmente. E ela sempre tenta salvar ele, só que ela não consegue, né? Então o Kun também vai até a sede do Kraft. Agora ele já tá no lado escuro. E aí o Ulic começa a realmente ficar do lado escuro. Aí você não sabe se ele tá zoando ou não. Eventualmente você vê que ele não parece estar zoando. Então, é que nem o Exorcismo, quando ele fala, não, eu não tô no lado do Sith, mas eventualmente eles se tornam lado do Sith totalmente. Aqui é o irmão dele. Esqueci o nome dele, mas é o irmão dele e a Namison Rider, né? Aí o Kun versus o Ulic, né? Eles começam a lutar, os dois já Sith. E aí aparece
É o Marca Ragnos aqui? É o Marca Ragnos. E ele diz que os dois eles têm que ser agora aliados, né? Agora eles dois têm que ser aliados para juntos destruírem a República, né? Então agora eles dois, Exarchon e Ulik, eles vão se unir contra a República. Eles vão ser meio que usados também pela Lema, eventualmente, para agir contra a República. Então agora tem o nascimento de umas duplas mais fortes aí da. Talvez a dupla, mesmo nível deles, talvez, foi a do Revan e do Darth Malak. Mas são eventos posteriores, né? E você tem outros eventos, por exemplo. Você tem a Guerra Mandaloriana contra o Craft. Então, porque para os Mandalorianos, eles era tipo Darth Maul, eles só queriam conflito. Queriam guerrear que nem os loucos. Eles, é da natureza deles. Desde o início, né? Da civilização deles. E o ponto é que ele tava tratando agora com os caras que estão mandando agora na República. Em grande parte dela, que é os que fizeram golpe de Estado. Né? Ele tá falando que meus guerreiros precisam de fazer uma nova cruzada e blá blá blá. Contra essa Lema e os seus Jedi. E pra eles não tinha diferença, né? Eles queriam atacar eles. Só que aí, o Mandalor, ele chama pro X1 Ulic. E tem uma política dos Mandalorianos que o cara que derrota o líder torna o líder deles. Então, ele fala assim, ó, a gente pode lutar. Se você me derrotar numa luta, eu vou definir qual vai ser as regras. E elas eram desvantajosas para o Ulic. Aí a gente não vai mais atacar essa, entre aspas, nova república, sei lá o que vocês chamam aí. Esse novo governo aí que eles implementaram. Então a gente não vai tentar com vocês se você ganhar de mim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso daqui, cara, mano, pô, outro nível, cara. Isso daqui é. As histórias da Star Wars e The Tales of Jedi, pô, superior a tudo que você tem hoje em dia em quadrinhos. O Exar Kun tenta. Ele tenta não, o. Não, aqui na verdade o Exar Kun ele tenta tomar aliados pra si, ele começa a fazer aliados. E exatamente consegue, né? Ele começa a usar. Mostrar de artefato Sith, começar a tentar pegar Jedi pra si. Tentou até com o irmão do Ulic, que ele não quis. E o Ulic ele vence acho que era Mandalore The Indomitable, se não me engano. É o primeiro Mandalore aqui que é citado nessa época. Então o Ulic vence e se torna o líder dos Mandalorianos, né? E agora o Craft, que é esses caras que fizeram um golpe de estado na República, que era Sete Mundos até então, agora eles têm uma nova força militar, dominada pelo Ulic. Ele só vai responder o Ulic, que é os Mandalorianos, né? Os Mandalorianos, eles vão ser amigos do Sith em vários eventos. Eles também odeiam Jedi também, então, enfim. Ou por outras razões, como no Império Infinito, como a gente viu anteriormente. Então, os Mandalorianos eles sempre vão ser usados pelo Sith. Nunca o contrário, tá? É, aqui você tem o Mestre Vodo, né? Falando aqui, né? Quando eu lutei contra os Dark Lords, né? Na época da Great Space War, porque ele tá nos quadrinhos da Great Space War, né? Ele parece mais novo, né? Ele pegou um holocron de uma nave e levou pra República. Foi exatamente o que Exar Kun usou pra conhecer sobre o Sith. Se, ele, se o Voodoo Bass nunca tivesse pegado esse holocron e enviado pra lá, nunca isso teria acontecido. Então esse negócio, você armazenar coisas Sith e deixar para as pessoas verem é bom? Deveria destruir essa informação? Ou a informação deve ser sempre preservada, mesmo que seja uma informação que a gente sabe que é ruim, né? A gente sabe que a gente tem que ver como algo ruim. Então é uma questão, né? Se seria melhor destruir tudo que os Siths já escreveram, criaram, ou deixar para as pessoas estudarem, mas eventualmente pessoas que vão estudar de forma ruim, né? Mal, né? Então, você tem um ataque orbital, que o ataque orbital é basicamente bombardeamento de um planeta, né? Em Foerost, que vai ser uma batalha extremamente importante, que os Mandalorianos já estão sendo usados pelo Ulic, né? Então vai ter contra um anel orbital. O anel orbital é basicamente a ideia.
É uma ideia que foi conjecturada, pelo menos, eu creio que inicialmente pelo Paul Burt, que basicamente era um engenheiro, né? Que basicamente, espacial, por sinal. É ideia fictícia, tá? Só existe daqui em história de ficção, no momento. E você tem basicamente, que é chamada escadas de Jacó, e você vai ter basicamente uns elevadores orbitais. Algumas pessoas dizem que com grafeno seria interessante usar. Em que você tem essas estruturas que ficam na Terra e que permitem uma construção de uma estrutura é, orbital ao planeta, né? No caso, ao redor do planeta. Eu fui no próprio paper, nos artigos do Paul Burt, né? Sobre essa questão. Aí é uma questão agora técnica e não é realizável no momento. Mas basicamente é um exemplo aqui de como seria uma representação física da geometria desse sistema orbital, né? Ele também cita os tipos de materiais usados, tipos de ferro, tipos de fibras, Kevlar sendo usado, né? Que é material bélico também. Tipos de grafite. Vários materiais que poderiam ser usados para criar esses elevadores orbitais, né? Então você tem o, nesses elevadores orbitais, né? Ou casas de Jacó, né? Você tem é, uma estrutura que ela tem uma tensão e ela vai balançar, né? Porque por razões óbvias. E você tem coisas para tentar lidar com essa questões físicas que podem ser prejudiciais ao sistema, né? Então, por exemplo, você tem a Terra aqui, você tem um elevador orbital e o que pode subir nesse elevador orbital e as estações ao redor aqui, né? Você tem uma estação âncora, vai ter outro cabo também orbital aqui. Então, a ideia é de você ter uma construção orbital ao planeta. Se isso é possível, não, porque ele mesmo diz, o autor, essa merda é muito cara. Isso é muito caro, talvez não faz sentido. É tipo coletar amônia de Netuno. É coletar minérios presentes em asteroides. É possível, mas é caro, cara. Por que você vai fazer isso? Não. Se o custo é muito alto, não tem nenhuma entidade privada séria vai fazer isso. Nem a, nem a SpaceX. Por que a SpaceX não constrói um desse? Também, ele fala também da questão de jurisdição, né? Se você, por exemplo, se os Estados Unidos ele constrói uma. Vamos supor que ele tivesse grana pra isso. Um anel orbital ao redor aqui. Você vai pra uma questão de jurisdição, né? Porque você tem esse debate, né? De jurisdição, por exemplo, no espaço, né? Por exemplo, se eu tiver satélites com mísseis em cima da China e eu sou os Estados Unidos, você tem um problema aí, né? Como assim? Você tem um satélite em cima da. Pode me ver, né? Mas, obviamente, um país não pode ter. Tipo, assim, da parte aeronáutica ele pode ter, mas ele não pode ter, onde ele está, uma posse do espaço fora da estratosfera, né? Isso é óbvio, né? Do ponto de vista de posse política, posse do ponto de vista de propriedade pública, é meio idiotice, né? Você falar, não, mas todo o espaço onde fica Brasil é do Brasil. Não, cara. Não é, não. Você não pode fazer isso. Da parte aeronáutica, de naves e tal, que passam, tudo bem, mas você não pode ter uma nave militar podendo passar por cima do Brasil como quiser, quando quiser, né? Mas não é bem assim, cara. Então, enfim. Tem uma coisa chamada skyhooks que ficam presos nesse contexto, né? E você tem a parte que fica na Terra e a parte que fica na parte do elevador orbital. Aí você tem toda uma questão de física associada a partículas de massa que estão nesse contexto, tem questões eletromagnéticas. Então você tem questões que lidam com a tensão presente que a Terra está em movimento, né? Que é que isso não se destrua, né? Então você tem que lidar com questões associadas à força de Coiroles, por exemplo, que ele cita, coisas do tipo. Esse é um exemplo que eu vi de uma imagem do Steve Bowers, né? De como seria do ponto de vista fictício, né? Então, enfim. Eu só tô mostrando esse exemplo, porque você tem os skyhooks, né? Tem aqui uma ação. Tô mostrando esses exemplos porque são exemplos que fazem parte da ideia. Uma ideia da física, de elevadores orbitais e tal. Que não é realizável.
Não se sabe se é realizável. E que nem se sabe se o custo vale a pena. Vai fazer isso daí na ficção é de graça, né? Só escreve e acontece. Fazer a imagem ali. Fazer animação, mas na vida real isso é muito caro, né? Mas tem o uso de foguetes para lançar essas estruturas inicialmente, né? Também tem uma questão de custo termodinâmico para fazer isso, né? Para lidar com o efeito de Coriolis também nesse sistema, a estabilidade dos skyhooks que ficam presos na Terra. Tem toda uma pesquisa associada a anéis orbitais. Por que eu mostrei isso? Porque é citado na ficção. Então é legal a gente saber um pouco mais da parte que não é tanto ficção para entender o quanto é importante do ponto de vista econômico, porque é uma economia fictícia, né? Star Wars não existe, é uma ficção, mas a gente tem que entender do ponto de vista econômico, dado que existe ali um anel orbital, o quanto de prejuízo que isso gera para Coruscant, por exemplo, ou para o planeta que teve isso. Então você tem essa questão, né? Que é relevante do ponto de vista de economias fictícias, né? Tem implicações, na minha opinião, praxeológicas, né? Você pode, sim, por mais que seja uma economia fictícia, avaliar as econômicas que aconteceriam nesse contexto, né? Por lógica, né? Enfim, Mandalor começa a lutar pelo Ulic, né? Aí você tem a política militar do Ulic, né? Então eu estou atacando Coruscant, uma frota, embora o Exarchon falou, tipo assim, é tipo a Nagacedo e o Fritoned. Perdão, Nagacedo e o Ludocrest que tive na última aula. Cara, seria melhor eles não atacarem a República. Eles poderiam fazer um Império Sith à parte, eles poderiam fazer uma civilização à parte e deixar o resto, que não tá sob posse deles, é, quieto, né? Porque basicamente, porque o Nagasato perdeu? Porque basicamente do nada ataca a República sem saber como ela tava, né? Ele não tinha informação nenhuma de como ela estaria do ponto de vista militar. Como que ele simplesmente ataca o inimigo que ele não conhece, né? Então o Jakun fala, cara, você tá sendo idiota, né? A gente tem que construir nossas forças devagar pra depois atacar a República. Mas o Ulrich meio bobão, burro, né? Ele quis atacar a República logo, né? Não, a gente tem que fazer agora. É burro, né? É burro. O Exarchon é um cara que pensa melhor, né? Então, o único que vira o inimigo número um da República nesse estágio, o Senado já tá falando, não. Já tinha Senado na época, né? Ele já tá falando, cara, o Ulrich agora é nosso inimigo. A gente tem que atacar ele, a gente tem que destronar ele, né? O Exarchon começa a fazer mais discípulos ainda, mostrando aí o poder dele. O único que tem uma batalha, um plano de batalha pra ocupar o resto da República. É, Mandalor começa a suspeitar da Lema. E o Ulrich é preso, né? O Ulrich é eventualmente capturado. E, a Lema trai ele, né? Ela se namora dele, né? Mas eventualmente ela trai ele. Depois volta, né? Meio. Eu não vou usar o termo correto pra explicar quem faz isso, né? Mas aí ele trai o Ulrich. E até quase trai com o Mandalor, se ele quisesse, né? Ela reclinava pra quem tinha poder, né? Quanto era o Ulrich, que podia ajudar ela, era o Ulrich. O primo dela já foi de base, né? Nem sei o que aconteceu com ele. Tão inútil que ele começa. Agora era a Lema, né? Mais ou menos principal ali, mas quem mandava agora é o Ulick, né? E o Mandalor, ele só obedecia a ordens do Ulick, né? Então o Ulick preso, ele queria salvar ele, né? Então olha que ela dizendo do Ulick como se ele fosse um otário, né? Ele foi preso, então que se lasque ele. E aí ela fala, né? Ainda bem que eu tenho a força do Mandalor e tal. Então ela era uma. Não vou usar o termo, né? Mas uma megera, vai, é um termo melhor. Então, Mandalor pede ajuda pra Exar Kun. Isso aqui é da hora, cara. O Mandalorian chega, então. Eu quero libertar o Ulick. Ele tá sendo julgado no Senado. Então vamos lá, né? E aí ele foi. Então, é... enquanto isso, o Senado tá tentando julgar o Ulick como culpado, né? Tem um julgamento. E o irmão dele, o Keodroma, ele apela pro senador. Ele fala pro Senado: você tem que parar com isso. Ele antes era Jedi e tal. Ele foi disturbado pela morte do Mestre Arca. Ele tentou se filtrar no Craft. Ele tentava defender
o seu irmão mesmo não. Mesmo que não. Assim, tipo, é realmente da hora, cara. Porque o Kay é realmente uma pessoa realmente da hora. Defender ele de todas as formas, né? Depois de todo mundo não ligar mais pra ele, né? E aí, cara, isso aqui numa animação, num filme seria da hora, cara. Se a Disney fizesse um filme disso, né? O Kun, ele invade o Senado. O cara é tão forte que ele paralisa todo mundo. Ele tá com o Mandalorian ali. E aí, ele humilha o Supremo Chanceler, o Voodoo Bass. Então ele bota todo mundo pra se ajoelhar perante ele, né? O Ulrich é solto, obviamente, né? Porque o Exarchon basicamente bateu todo mundo ali de certa forma, entre aspas. E ele é solto, volta pra Lema. Só que o Ulrich, ele já sabe que a Lema traiu ele, né? Isso aqui que eu não entendi na primeira vez que eu li essa HQ, quando eu escrevi sobre isso anteriormente. Eu não entendi exatamente dos eventos que vai acontecer posteriormente. Eu não entendi exatamente por que aconteceu aquilo. Mas agora eu vou mostrar por quê, né? Aí agora com o Exarchon começa a atacar vários Jedi em várias regiões. Ele manda Hitmans pra atacar vários Jedi para as várias regiões. O Uric sabe que a Lema traiu ele, mas não liga. E até o Mandalor fala, cara, você não viu que ela traiu, cara? Você vai perdoar a mina? Então, Sif, cara, como que você vai perdoar a mina? Só que ele vai falar, não, ela. Eu sei que ela é uma traidora, mas eu. Você tem de me amar, né? Mas eu tenho um plano pra ela, né? E ela tava de boa ali, pensando que ela tava fechada com o Ulick, né? Só que aí acontece um dos eventos mais interessantes aqui, que é o desastre na Chrome Cluster, né? E basicamente eles usam a nave do Negaceddle, que foi contada em AV4 pelo Exarchon, e intencionalmente ela ataca uma estrela próxima pra destruir ela. Então eles basicamente, intencionalmente, o Ulick e a. Como fala? E o Exarchon, eles induzem uma supernova. Então, isso aqui é literalmente uma supernova, chamada de Cron Supernova, esse evento. E a Lema foi de base, né? A Lema foi de base. Também os aliados também. E a nave Jedi também foram de base. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam que uma região que tinha uma livraria com vários também artefatos Jedi, várias sábios Jedi antigos, né? Em ossos, né? Fosse também destruído. Só que essa supernova se expandiu com o tempo, né? Então aqui eles foram de base, né? E aí. Até um cara chamado Crado, que a gente vai falar posteriormente sobre ele. E aí, as pessoas agora têm que evacuar ossos, né? Porque ela vai ser parcialmente destruída. Que vai ter uma supernova que vai atingir ela parcialmente. E aqui, um cara que guardava. Ele não era de lutar muito, né? Mas o cara que guardava os arquivos, né, do Jedi, né? Em ossos, né? Ele vai proteger esses antigos sábios de luz, né? Tá virando uma árvore no processo, né? No fim, não conseguem pegar o que eles querem. O Exarchon, né? Mas enfim. Posteriormente, temos a queda de Ulick. O que vai acontecer? Basicamente, ele vai lutar contra o irmão dele, vai fazer o que ele não queria, e aí no fim, ele vê que ele tava no lado errado, né? Depois tem toda uma história de redenção que a gente vai ver posteriormente. Então, a Nami Sunrider usa um bagulho que consegue fazer a força sair do Ulick, e ele perde a força, né? Então ele tá totalmente destruído. Ele agora trai o Exarchon, né? Então agora ó, eu sei onde ele está e onde encontrá-lo, né? E é em Avin 4, né? Um lugar extremamente importante pra Star Wars posteriormente. Então ele ajuda a República a ir até lá. A Supernova chega até Ossos, eventualmente, né? E aí, Exarchon do nada vê um monte de nave. Aí ele fala, Uric, você me traiu, seu merda. Nem eu consigo derrotar todos os Jedi combinados, né? Aí o Exarchon tenta fazer um bagulho estilo Vegeta, né? Ele tenta destruir todo mundo com o poder lá que ele usa. Mas ele não consegue, né? Porque, basicamente, os Jedi eles fazem tipo um escudo, sei lá como, né? Aqui o autor tirou isso daqui do além, né? Esse negócio de se explodir Sith faz sentido, porque é a Tot Bomb, posteriormente, no fim das guerras dos novos Sith, né? De fato, eles se explodem se eles quiserem.
através de uma técnica lá. Agora, esse escudo aí que eles fizeram aí meio que foi, tipo, esquisito, né? Não sei se é um furo de roteiro, talvez, mas enfim. Ele tenta explodir todo mundo, mas ele não consegue. Faz a barreira lá. O que aconteceu com o Mandalor The Ultimate? O Ulrich não tá mais ali. Ele some, sei lá, alguma coisa assim acontece. E agora outro cara vira o novo líder de Mandalor. Pega a máscara e vira o novo líder de Mandalor. E esse vai ser chamado de Mandalor The Ultimate. Então o outro é Mandalor The Indomitable. Então não são os mesmos, né? Esse é o Mandalor The Ultimate. Ele vira líder dos Mandalorianos e é ele que vai atacar a República posteriormente, começando com o Taris. Pra terminar essa parte talvez que esse quadro faça você ler essas HQs. Ou comprar o ler online, né? Tem o Ulrich preso em Yavin 4 um tempo. E ele falando. O Ulrich foi lá visitar ele. Mas ele depois vaza. Vai perambular por aí. Ele fala, por que você não me responde? Não me deixa, né? Ulrich. Ulrich. Então ele ficou preso ali. Até ser libertado num livro posterior. Que é no Star Wars Legacy, se não me engano. Ou até antes. Vai ter uma hora que vai ser libertado. Nos livros do Legends, ele é libertado, né? Mas ele ficou preso ali nesse tempo. E mostra o que acontece com alguém que vira Sith, né? Sempre. Ele mesmo se destrói, né? Então É, um, é, um, é uma questão estilo Romero, né? De Sócrates diz na República, né? É chamada de virtude romérica, né? Que Romero queria, segundo Sócrates, ele fala isso na República, né? Ensinar para as pessoas a sua visão de vida, a sua versão sobre virtude. Todos os contos presentes na Odisseia e na Ilíada visavam isso, a visão romérica de virtude. É isso que as pessoas fazem nas obras que elas escrevem. Elas buscam em suas obras escrever alguma coisa de virtude. E o Star Wars tem isso, de certa forma, como toda obra tem isso. Uma lição moral, né? Talvez a lição moral aqui é que o crime não compensa, talvez. O que o mal não compensa. O que tudo que é imoral, eventualmente, vai se voltar contra você mesmo, né? Então é isso. Foi longo. Foi a parte 2. Vai ter outras partes ainda. Então, não sei quando eu vou gravar a próxima parte. Mas basicamente é isso.